Durante muito tempo, o dinheiro foi se tornando algo, mas algo que talvez você mesmo não saiba o significado disso. Hoje eu quero falar sobre o dinheiro, eu quero mostrar para você que o dinheiro nada mais é do que uma ideia. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. Assim como o Silvio Santos falou, o dinheiro também é uma crença. É uma crença do que você acredita ser o dinheiro. Muito tempo atrás, o dinheiro era só um mecanismo de troca, onde você trocava coisas por coisas. Só que conforme o valor foi se sofisticando, foi se tornando algo cada vez mais sofisticado, onde as pessoas não conseguiam identificar a complexidade que tem o dinheiro, foi se sofisticando até chegar aonde nós conhecemos hoje como moeda. A lei da atração mostra para nós que o pensamento é o que cria a realidade. E sim, o pensamento cria a realidade. Só que no seu pensamento, ele também funciona como um magnetismo que atrai tudo aquilo que você quer. Não falando de uma forma fantasiosa, falando de uma forma mais científica e racional. Existe uma história, por exemplo, que aconteceu comigo uma vez quando eu estava conversando com uma pessoa aleatória, inclusive, numa viagem que eu estava fazendo no Uruguai. Eu conversei com essa pessoa. Quando a mulher dele estava grávida, ele não parava de ver criança na rua. Parece que o olho dele virava só para criança. Parece que alguma coisa aconteceu que só aparecia criança para ele. Só que na realidade, pessoal, a criança que apareceu para ele todo momento foi a mente dele fixada naquilo que ele queria ver. Então o pensamento é criado a partir do seu desejo. Se você não tem desejo de ser rico, você não vai atrair isso que você quer. Mas se você tem um desejo inconsciente que pulsa dentro de você, você atrai isso também. E você não quer algo positivo, ou por exemplo, pensa em pensamentos muito negativos, você também atrai essas coisas para você. Tudo parte do seu pensamento. Felicidade também é atraído pelos pensamentos. Porque tudo que você pensa, você também sente. Então, se você tem um pensamento sobre alguma coisa que não vai dar certo, a coisa não dá certo. Se você tem um pensamento que as coisas vão dar certo, as coisas passam a dar certo. Tudo vai da sua interpretação mental e da sua imaginação. Muitas das coisas que eu consegui foi com base, hoje eu consigo olhar para trás e ao associar isso, eu consigo perceber que essas coisas vieram de frutos da minha imaginação e da minha crença positiva em relação àquilo que eu queria, pois eu queria ser aquilo que eu consegui. Conforme eu fui pensando muito nos meus objetivos, eu comecei a ver que o meu pensamento, ele tirava tudo aquilo que eu não queria para focar naquilo que eu queria. E lembrando, eu não estou falando de uma forma fantasiosa, onde os unicórnios existem. Eu estou falando de uma forma que as coisas acontecem com boa parte do seu pensamento. Se eu penso, as coisas acontecem. Se eu acredito, as coisas passam a ser aquilo que eu acredito. Se eu penso que as coisas podem dar certo, as coisas darão certo. Se eu sento em um restaurante e eu vejo várias pessoas perto de mim, me olhando, percebo que elas estão me julgando, a minha mente começa a criar vozinhas de julgamento, é isso que está sendo criado na minha mente. Só que ninguém está te julgando, ninguém está olhando para a forma como você come, ninguém está querendo intervir na sua mente para controlar suas emoções. Tudo parte de dentro de você. Todo o controle que você tem é absolutamente seu, é absolutamente controlado por você. Só você controla a sua vida. E não é um termo filosófico que eu estou falando, não é ideias filosóficas, é ideias reais que você também presencia isso.
você tem um pensamento em alguma coisa que você se percebe fazendo com que essas coisas apareçam para você. Só que você não percebe que essas coisas aparecem para você porque a sua percepção ainda não expandiu para um nível onde você compreende que as coisas partem do pensamento e da imaginação e do sentimento. Tudo aquilo que você quer, você consegue atrair. E o que eu tô falando aqui poderia ser falado em um curso pago, mas o que eu tô falando é real e eu tô falando de forma mastigada e sincera e transparente, pois muitas das pessoas que vendem cursos ilusórios falando que você vai conseguir aquilo que você quer, porque com o poder da lei da atração as coisas acontecem, nem sempre é dessa forma. Não é dessa forma lúdica e fantasiosa que eles apresentam para você. É de outras formas. É de uma forma mais prática. Só você imaginando, você já está fazendo algo ser real na sua vida. Pois o pensamento, ele, quando conectado com o seu cérebro, o seu cérebro, ele associa como se aquilo fosse real. Então não existe mentira e não mentira para o seu cérebro. A partir do momento que você imagina, você cria algo real no seu cérebro. Boa parte do mundo vive dessa forma, mas a maioria não se conscientiza disso. Mas isso é uma realidade. E se você está vendo esse conteúdo agora, abraça isso, pois isso é o que se aplica à realidade de todo mundo. Todo mundo vive esses princípios. Consciente ou inconscientemente, eles não sabem, às vezes, que isso é alguma coisa que é como se fosse uma lei natural da vida. Só que eles não presenciam isso na vida deles de forma consciente, aonde eles percebem que o pensamento deles está sendo criado e criando coisas na realidade deles. Eles não estão conscientes disso. Boa parte está consciente de que a realidade é baseada naquilo que eles veem, percebem com seus olhos físicos. Só que a realidade ela é criada a partir da mente das pessoas. Todo mundo cria a realidade a partir da mente. A sua imaginação é o que cria tudo. Os livros de Kybalion, onde o Hermes Trismegistus, por exemplo, fala que a realidade é mental. Uma das leis herméticas, das 7 leis herméticas, ele fala que o mundo é mental. Por que o mundo é mental? Porque tudo parte de dentro para fora. Todas as coisas partem de dentro para fora. Tudo que você vivencia hoje foi fruto antes semeado na sua mente. Todas as coisas que você vivencia hoje são frutos da sua imaginação. Tudo aquilo que você imagina, uma hora ou outra vai se tornar real. E claro, você pode falar, tudo? Não tudo exatamente, porque existem coisas que não acontecerão. Por exemplo, vamos supor que nesse exato momento que eu falei, você imaginou, sei lá, um unicórnio cor-de-rosa com a cabeça do Luciano Huck nele. Você pode falar, isso vai se tornar real também? Não estou falando nesse nível literal, mas eu estou falando no nível de visão de mundo. Às vezes você está vivendo na sua vida com várias imaginações e associações sobre a sua realidade, como se as coisas fossem dar certo ou errado. Olhando para o lado de que as coisas vão dar errado, elas se tornarão coisas que se concretizarão na sua vida. Só que você tem que estar consciente de que isso vai acontecer. Porque se você estiver consciente de que essas coisas podem acontecer, elas realmente vão acontecer. Ou também não. Se você quiser controlar, você estando consciente de que o seu pensamento ele cria a sua realidade, você vai começar a controlar a sua própria mente.